Começa agora o programa Encontros Inteligentes. O sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo. Rádio Cloud Coaching. Começa agora Encontros Inteligentes. É um momento em que, seja através de um bate-papo, seja através de um depoimento, a gente vai falar de sucesso, de conquistas, e hoje, particularmente, nós vamos tratar de um tema que é muito, mas muito mesmo provocante. Será que o coaching entrega aquilo que ele promete? Qual o referencial teórico que permite acreditar que o coaching faz o que ele diz que vai fazer? Pois bem, a Rádio Cloud Coaching hoje, com o programa Encontros Inteligentes, quer desenvolver esse tema e eu particularmente vou comentar sobre isso, mostrando a minha resposta a um profissional de rádio, a um locutor de rádio lá de Pernambuco, um programa com milhares de ouvintes, e que me fez exatamente essa pergunta. O Aderson Viana me perguntou: o coaching realiza o que promete? E agora vocês vão ver a minha resposta. No final, eu volto para comentar. O meu interesse quando desenvolvi essa pesquisa era explorar se existe uma verdade absoluta ou não no coaching, né? É tanta gente falando tanta coisa, é tanto repeteco de discurso, são tantas frases formadas que um diz, o outro ouve e repete. E será que o coaching, o processo de coaching acontece com uma repetição de receitas e métodos? Ou seja, o cara fala assim: eu vou te dar um treinamento, vou te entregar ferramentas e você usa essas ferramentas, mas será que é tudo assim tão fácil? Será que tem um nível de charlatanismo nisso? Ou é assim mesmo que funciona? Então, a gente, para responder aquela pergunta, precisa entender o seguinte: qual é a base teórica ou científica que nos leva a acreditar que o coaching cumpre o que promete? Nos dias presentes, né, essa questão de vamos acreditar na ciência, devemos seguir a ciência, sem mais polêmicas, nós temos ouvido muito por conta da pandemia. E a ciência, ela sempre tem como explicar melhor por que algo deve ser feito, ou por que algo funciona, ou por que algo, naquela maneira, naquela prática, tende a dar resultado. Então, quando a gente pensa na ciência e na base teórica e nos estudos que são feitos em torno do coaching, um resumo, é claro, uma visão bem resumida, é de que o coaching é voltado para melhorar o desempenho das pessoas, facilitar nas mudanças que essas pessoas vão ter entre a maneira como elas se comportam hoje e se comportarão amanhã, tanto no aspecto pessoal como no profissional. E o coaching, para isso, explora várias áreas, várias disciplinas, é multimetodológico. Ele explora conceitos ligados à biologia, neurociência, psicologia e entre tantas outras disciplinas que existem e que, de alguma maneira, elas vão fazer parte do processo na relação entre o profissional de coaching, que é o coach, e o seu cliente, que é o que muitas vezes alguém prefere chamar de coachee. Eu prefiro chamar de cliente, mas coachee é a maneira também adequada para se chamar o cliente de um processo de coaching. Bom, continuando então, nesses estudos que eu fiz, eu encontrei um trabalho muito, mas muito interessante de uma pesquisadora americana chamada Vic Brook. Quem entrar no site a Vic, VIKKIBROOK.com, vocês vão ver um material enorme, pesquisas muito interessantes que ela fez exatamente para entender as bases teóricas do coaching.
E, bom, ela identificou, inclusive, que essas bases teóricas que cercam o coaching, elas estão ligadas a negócio, consultoria, gestão, ensino, aprendizagem, treinamento, aconselhamento, psicologia clínica, organizacional, educação, ou seja, é um conjunto de disciplinas e de conhecimentos que podem ser aplicados, e são originalmente aplicados também no esporte e até artes performáticas. Então, continuando com tudo isso que a gente está falando, sabe qual é o ponto central, aquilo que se busca com o coaching e que muitas vezes é ignorado e que por isso é que acaba dando errado na hora do processo ser encaminhado? É que o coaching busca, na sua essência, usando de todos esses conhecimentos multimetodológicos, todas essas disciplinas, algumas que inclusive eu não citei porque a lista é enorme, o coaching quer melhorar o desempenho do cliente, mas pressupõe que o cliente esteja interessado em desenvolver o seu autoconhecimento e a sua autoconsciência. Em outras palavras, é o seguinte: as pessoas buscam por transformação. Querem aumentar o desempenho, querem ter melhor relacionamento, querem resolver melhor determinados aspectos de sua vida, sejam aspectos pessoais ou profissionais, mas esta transformação depende que a pessoa se aplique e tenha um compromisso com o autoconhecimento e uma tomada nova de consciência perante a vida. Esta reorientação, ela nascida no processo de coaching, quer que o cliente tenha uma compreensão, desculpem a tosse, tenha uma compreensão mais profunda e racional das suas crenças, dos seus valores pessoais. Ou seja, não adianta alguém contratar um processo de coaching para querer fazer algo melhor, algo diferente, algo que atenda a algum objetivo, sem imaginar que deva incorporar novas formas de pensar e se ver. Este ponto é o fundamento, ou seja, a ênfase do coaching está em criar condições para uma autorreflexão, uma autoconsciência e um autoconhecimento. Esse é o ponto de partida do resultado que o coaching pode entregar. É claro que a gente tem que sempre imaginar o seguinte, isso eu vou falar uma coisa óbvia, mas que eu não quero deixar passar em branco. Por um lado, a gente, num processo de coaching, por um lado, tem que ter o profissional de coaching, o coach qualificado. Este cara tem que ser qualificado, tem que ser um cara bem preparado, um cara que estudou e um cara que tem competência para conduzir um processo. Do outro lado, a gente precisa ter o cliente, o coach, que seja alguém compromissado com a transformação. Como esse processo de transformação não é fácil para ninguém, em alguns instantes o que vai acontecer é que essa condução do processo pode gerar momentos de tensão, pode gerar alguns momentos em que o cliente se sinta de uma maneira, eu diria assim, resumidamente, ele se sinta indisposto no meio do processo. Obviamente o coach tem que ter, como eu disse, qualificação e preparo para saber conduzir as sessões, inclusive nesses momentos que são mais críticos. Uma das questões que tem sido muito debatida dentro dos estudos sobre coaching é como vamos medir os resultados. A gente tem sempre uma tendência a querer quantificar, mensurar
os resultados. E quando se fala assim, este processo deu certo, a gente chegou, teve sucesso, são palavras que elas não podem ser só retóricas. E aí a mensuração ela não é tão simples e tão fácil e não é uma fórmula que cabe para todo mundo. Por isso, no início do processo, a primeira sessão tem que ser um alinhamento inicial do que é necessário ser feito, o que vai ser feito, quais são as metas, um plano de ação e discutir outras questões importantes do processo. E no final conseguir identificar como é que eu vou medir essa transformação. Ainda que não seja uma fórmula perfeita e final, mas é importante ter em mente como é que a gente vai avaliar o resultado desse processo. Por que muitas vezes o coaching acaba sendo criticado? Porque este alinhamento não é bem feito, ou porque o profissional de coaching não é qualificado para aquele tipo de condução, ou ainda porque o cliente não se comprometeu a desenvolver e investir nesse processo de autoconhecimento. Obviamente, existem as situações em que tudo acontece ao mesmo tempo. Uma questão que eu quero levantar aqui, principalmente para quem me ouve, seja um potencial cliente de um processo, ou seja, um profissional de coaching, é lembrar que o processo ele tem uma condução que não pode ser também engessada naquele plano inicial, porque podem acontecer variações ao longo do processo que exigem uma pequena adaptação. Mas também não é um roteiro aberto que vai para que lado for, porque na realidade tudo começou em função de algumas expectativas que devem ser preservadas. Eu estou chamando de expectativas o que alguns chamam de metas, objetivos, e no fundo o processo começou para chegar num lugar, e esse lugar ele tem que estar ali no foco. Agora, a gente vai manter aquele plano de ação inicial ou vai ter alguma variação em função do desenvolvimento do trabalho? Pois bem, concluindo, a gente sempre tem a questão, o sucesso no coaching. Afinal, o coaching entrega o que promete? Relembrando, o coaching é um conjunto de práticas multimetodológicas que são aplicadas, são reconhecidas, têm base teórica, e a gente, quando vai desenvolver um processo de coaching, tem compromisso com várias questões que são ligadas ao encaminhamento adequado para o cliente, mas sempre lembrando que o cliente, para conquistar uma transformação, precisa investir, ter foco, ter atenção nesta questão da autorreflexão, da autoconsciência e do autoconhecimento. Eu vou finalizar aqui fazendo uma metáfora, e agora fica aqui o recado mais para os profissionais de coaching que gostam de repetir fórmulas, instrumentos, ferramentas, esse monte de nomes que se dá, e não investem, digamos, em aprendizado contínuo eles mesmos, enquanto profissionais de coaching. Ainda que possam alguns querer me criticar depois, mas é uma forma de uma metáfora que é a seguinte: todo mundo sabe que se você quebrar um ovo sobre uma frigideira e bota um pouco de azeite, você faz um omelete. Basta quebrar um ovo e você vai fazer o omelete. E você aí fica pensando o seguinte: se é tão simples fazer um omelete, por que existe aquele cozinheiro, aquele chefe de cozinha, aquele cara que tem com carinho, competência, higiene, esmero e várias competências que ele aplica, ele faz um omelete que te deixa com vontade de quero mais? E por outro lado,
Você tem o cara que é o cozinheiro, que quebra o ovo, faz o omelete. Depois de você experimentar, você diz assim: eu nunca mais vou comer omelete na minha vida. Ora, se é tão simples fazer o omelete, por que uns fazem o omelete que você nunca mais quer comer e tem aquele que faz o omelete que você fica com gosto de quero mais? Este é o cenário que nós devemos mudar. Ou seja, o coaching tem base teórica, tem base científica, lida com disciplinas e lida com questões que já são reconhecidas como resultados para o desenvolvimento humano. Agora, na hora que você vai aplicar tudo isso, é importante ter de um lado o profissional que sabe aplicar tudo isso, ou então vai fazer um omelete que é um desastre. Agora, por outro lado, e usando essa mesma metáfora, a gente tem que ter um cliente que queira se desenvolver, que queira ter um grau de conhecimento e que esteja voltado a, digamos assim, experimentar este omelete. Ele certamente ele vai saber identificar o omelete que é ruim e o omelete que é excelente. E na minha pesquisa, completando, eu também investiguei o insucesso. E o insucesso em geral, que eu digo como insucesso, são processos que foram interrompidos no meio, nasceram de um conflito entre o que o coach, o cliente, tinha como expectativa, o que o coach conseguia entregar, e esta era uma diferença tão grande que foi a mesma coisa que entregar um omelete ruim para uma pessoa que tinha um paladar um pouquinho mais apurado. Pense em tudo isso que eu falei e aí fica a resposta. O coaching entrega o que promete? Sim, ele entrega quando existir um compromisso adequado entre um profissional competente e que se desenvolveu e está pronto para trabalhar com o seu cliente, e um cliente que tem vontade de se transformar e se conhecer melhor. É isso daí, um grande abraço para vocês, daqui a pouco a gente volta. E aí, qual a conclusão que você tem desta apresentação? Eu aqui vou tentar resumir o que para mim me parece mais importante. Ao final de um processo de coaching, em que certamente foi usado o melhor instrumento, a melhor metodologia, em que houve efetivamente uma boa relação entre o coach e o seu cliente, ao final, uma das coisas mais importantes, além, é claro, das metas, aquilo que o cliente esperava, é o desenvolvimento de uma melhor capacidade de reflexão, um autoconhecimento apurado que cresce a cada vez que a pessoa desenvolve mais e mais outros processos e, além de tudo, o ganho de autoconfiança. Pense nisso e aqui, Mário Divo, nós voltaremos oportunamente com mais conteúdos, com mais encontros e com mais informação para o seu dia a dia. Até mais. Terminando Encontros Inteligentes. O sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo. Rádio Cloud Coaching. Não perca Encontros Inteligentes. O sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo. Sempre às terças-feiras, às 8 da manhã, com reprise na quarta às 12 horas e na quinta às 16 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe o nosso aplicativo na Google Store.